Olá, meus caros alunos do curso de Cibernética Fundamental. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de segurança, né? Segurança. E o que a gente vai aprender nesse módulo, né? Conhecer um pouquinho sobre ameaças de rede, explicar os vários tipos de ameaça, né? Quem está atacando a nossa rede, explicar como essas ameaças evoluíram, ferramentas de agentes de ameaça, né? Descrever os vários tipos de ferramentas de ataque usando o quê? Pelos agentes. Quem são os agentes? As pessoas que estão fazendo alguma atividade, seja benéfica ou maléfica. Malware, descrever os tipos de malware. O que mais também que a gente pode estar vendo aqui? Ataques em redes comuns, reconhecimento, acesso à engenharia social, explicar como os ataques de redes são reconhecidos, né? Como que é feita essa engenharia social na prática. Ataques de rede, negação de serviço, gestores de buffer de evasão, explicar os ataques de negação de serviço, sabe assim? Coisas assim do dia mesmo, tá bom? Nada além disso. Então, vem pra cá, vou compartilhar minha tela com vocês, espero que você goste dessa aula. Seja bem-vindo, pessoal. Opa, perdi um mouse e tá aqui. Show de bola, hein? Então, pessoal, curso de Segurança Cibernética Fundamental. Fundamental, tá certo. Eu achei que tivesse escrito errado. Por algum momento eu achei que tivesse escrito errado. Falei, nossa, que feio, eu digitei errado. Mas não, não é, tá certo. Turminha, para começar, ameaça, vulnerabilidade e risco. Coisas, palavras completamente distintas uma da outra. O que é uma ameaça? Um cachorro, quando ele late para você, você se sente ameaçado? Tá, mas ele nem fala com você, como é que um animal consegue te ameaçar, né? Então você tem que entender que a ameaça é uma sensação. Ela é mais como uma sensação. Às vezes alguém está perto de você e você se sente ameaçado, enquanto nada disso. Vulnerabilidade. Pessoal, vulnerabilidade é uma fragilidade. Você é vulnerável talvez em português, matemática, tecnologia. O que quer dizer essa vulnerabilidade? Talvez você tenha mais dificuldade de lidar com ela. Tá bom? Risco é quando alguma coisa está prestes a acontecer. É um risco de acontecer ou não acontecer alguma coisa. Se chover, vai ser um risco ir para a escola hoje. Talvez faz parte do dia, né? Talvez faz parte. Então, qual que a gente vai... No primeiro momento aqui, a gente vai conhecer essas palavrinhas de uma forma mais técnica, conhecer um pouco de ameaças, vulnerabilidades, riscos, assuntos e atividades que nós estamos todos os dias envolvidos com isso. Não tem como a gente escapar disso. Então, pessoal, vem aqui comigo. Olha só. Estamos sob ataque e os atacantes querem o acesso aos nossos bens. Quais são os bens que a gente está falando? Bens de informação. Isso, a informação. O que é um bem de informação? Um documento que você tem, um contrato que você tem, um trabalho que você fez, ou né, a senha do banco, alguma coisa que você compra num e-commerce, são bens de informação. Os ativos são tudo de valor para uma organização. Quais são os ativos de uma empresa? Pode ser as pessoas, como os dados e outras propriedades intelectuais, servidores, computadores, smartphones, tablets e muito mais. Se você olhar aqui, pessoal, de todos os nomes que a gente falou, propriedades intelectuais, servidores, olha esse trecho aqui, ó, essa sequência. Computadores, smartphone, tablets e qualquer dispositivos eletrônicos. Nós falamos de servidores, computadores, seja notebook ou desktop, telefone celular, tablets, né? E qualquer outro dispositivo. Então aqui é só uma referência, né? Uma imagem mostrando com o que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que se preocupar com esse miolinho aqui, ó.
essa junçãozinha dessas três coisas. Se você pegar vulnerabilidade, ameaça e risco, o que importa para nós é o que está aqui dentro. O que estiver fora desse círculo, para nós não incomoda mais. Para entender melhor, né, qualquer discussão sobre segurança de redes, é importante conhecer os seguintes termos. Que termo que é importante, turma? Olha aqui. Ameaça. O que é uma ameaça? Um perigo potencial para um ativo, como os dados ou a sua própria rede. Um perigo em potencial. O cachorro latindo você, ele é um perigo em potencial. Um ciclista vindo na sua direção é um perigo em potencial. Professor, o que um ciclista tem a ver com isso? Que ele pode atropelar você. Você entendeu que a ameaça, ela surge de formas diferentes para nós? Talvez para uma outra pessoa o ciclista não causa nenhum espanto, mas para você é complicado, né? Então, vamos aqui. Uma vulnerabilidade. Uma fraqueza em um sistema ou em um designer que pode ser explorada por ameaças. Uma fraqueza em um sistema ou seu designer, né, o seu desenvolvimento, o seu projeto, que pode ser explorado por qualquer ameaça. Superfícies de ataque. Nossa, aqui vai dar o que falar, hein? Aqui, opa, nossa, eu acho que eu fiz certo, mas não fiz. Superfícies de ataque. Uma superfície de ataque é uma soma total das vulnerabilidades em um determinado sistema, que são acessíveis ao invasor. Gente, isso daqui é complicado. Superfície de ataque é o plano que ele vai fazer. O que ele vai fazer, né? É uma superfície de ataque, é a soma total das vulnerabilidades em um determinado sistema, que são acessíveis ao invasor. A superfície de ataque descreve diferentes pontos em que o invasor pode entrar em um sistema. Como que ele pode acessar um sistema? Através da internet, através de uma mídia de removível, rede, e-mail. Se você for ver, tudo que tiver acesso ao seu computador é uma superfície de ataque. E onde pode obter os dados do sistema? Por exemplo, o sistema operacional e o navegador web podem precisar de paths, caminhos, né, de segurança. Cada um deles é vulnerável a ataques e está sendo expostos, né, nas redes ou na internet. Junto a eles, né, cria uma superfície de ataques, ameaças que podem ser exploradas. Se eu falasse assim para vocês, como que a gente sabe o endereço da nossa casa? Deixa eu achar um espacinho em branco aqui para me escrever. Espera só um pouquinho. Pessoal, deixa para lá, vai. Sabe o que eu pensei em fazer aqui? Uma prática com nós. O que a gente vai tentar fazer aqui? Só para você ter uma ideia, fui procurar um espaço em branco aqui e não achei. Fui dar um enter, desconfigurou tudo, deixa para lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer uma página web para pegar o endereço global nosso. O único endereço que cada casa ou residente, assinante de uma linha telefônica tem. Vamos fazer isso junto? Para isso, aí eu vou trabalhar com vocês umas ferramentas que eu estou antecipando. A gente vai ver lá na frente, mas vale a pena conhecer, viu? Vale a pena. Independente do curso, dos objetivos, é sempre bom você conhecer esse leque de ferramentas. Eu uso essa ferramenta aqui chamada Champ. Que ela abriu um de lá, né? Mas não tem problema não. Aqui, olha só, eu vou dar um... já está até iniciado aqui. O que eu quero fazer? Localhost. Está funcionando. Vou criar uma página para nós. Vamos criar uma página web? Para isso eu vou usar o Dreamweaver. Eu vou falar assim, new, uma página em PHP, que ela tem que ser dinâmica. Prontinho. Vou colocar aqui o título da página. Minha localização
no mundo. Bem-vindos à minha página web. Bem-vindos, né? Vamos só colocar aqui bem-vindos, inserir um tracinho, perfeito. Na propriedade da página aqui, turma, como eu não tenho CSS aqui, porque vou colocar 50 px. Prontinho, ó, ficou um pouquinho mais ajustável. Vou salvar ela como local mundial. Só que aqui, pessoal, eu não posso salvar aqui. Eu tenho que salvar em Applications, Champion, htdocs. Local mundial. Então, olha só. Localhost, barra local mundial.php. Aqui, ó, ficou bem-vindos aqui. Dá uma personalizada, né? Ah, ficou feio demais, professor. Para com isso. H1. Vamos ver como é que ficou agora. Pronto. Ah, já melhorou. Já tá lindo, né? O que eu quero saber agora? Qual é o meu endereço? Qual é o meu endereço mundial? Pessoal, tem um esquema aqui que a gente vai fazer junto, tá? Aí eu vou explicando, vocês vão acompanhando. Então vem cá. Dentro aqui do body, vamos lá. Eu vou criar... Não sei nem por que eu tô com esse teclado aqui que eu nem tô usando. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Deixa eu contar uma passagem que aconteceu aqui. Essa noite eu tava meio cansado, fui dormir, né? E meu Windows 10 falou assim, quer atualizar o sistema? Eu não li, só cliquei em sim. No outro dia liguei meu computador, hoje estava com o Windows 11. Chora, fiz backup de tudo, formatei, voltei para o Windows 8.1, lá para trás, porque o 7 não conseguia instalar. Então, fica a dica, leia as atualizações, né? Pessoal, vou criar uma tagzinha aqui chamada PHP. PHP. Tá certo. Às vezes tá certo. Só que aqui, moçada, eu acho que o meu PHP, olha só, deveria ser minúsculo, viu? Vamos lá. PHP. PHP. Turma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um código em PHP para quê? Para pegar o meu endereço. Então, olha aqui comigo como que eu vou fazer esse código aqui. Ele é bem tranquilo, só vai ter 2 ou 3 linhas e pronto. Vem cá. Pessoal, aqui eu encanei. Ah, pessoal, aqui ó, eu acho que eu sei aqui. Pronto. Pessoal, eu programo com tantas linguagens que outro dia eu fui fazer um comentário e eu não conseguia comentar o código no desenvolvimento. Então eu falei, pessoal, qual que a gente usa aqui, né? Ele falou, professor, esse comentário tem que ser dentro de aspas triplas aí. Nossa, meu, eu falei, putz, o que eu tava colocando? Barra, aí não deu, né? Barra é aqui, é PHP. Então, olha só, pessoal, como que a gente vai fazer isso? Simplesmente a gente vai escrever aqui dentro, echo. Echo é o quê? É o retorno de uma mensagem para vocês. Então, olha só, echo, o símbolo do dólar, server. Olha que interessante. Vou colocar aqui dentro. Remote ADDR. Não sei porque ele não apareceu o ADDR, mas era para ter o ADDR aí dentro. Perfeito. Vou escrever um outro echo aqui. Echo. Esse echo vai ser o mesmo server. E dentro aqui eu vou colocar o quê? Vai ser HTTP.
CF Connecting IP. É isso aqui, pessoal. Não tem muito o que fazer além disso. Pode ser que não dê certo. Faz muito tempo que eu não uso essa linguagem aqui. E como para nós é foco redes e internet, estamos aqui. Então, vou colocar uma instruçãozinha aqui. If o quê? I7. Em algum momento aqui, e se a sentença não for verdadeira, o que eu vou fazer aqui? Server. Qual que é o server, né? Vai ser o HTTP underline CF underline connecting IP. Fechei os três, tá fechadinho, bonitinho. Olha agora. Server. Server. Remote ADDR. Remote ADDR. A gente falou desses ADDR na aula passada, né? Que a gente consegue através dele aí remover, limpar os equipamentos e tal, né? Eu acho que, bom, pelo menos o que eu lembro foi server HTTP CF Connecting IP. Bom, aqui, turma, ponto e vírgula. Bom, erro eu não tive nenhum, né? Não tive nenhuma marcaçãozinha aqui. Vamos executar ele, vamos ver se vai dar certo isso. Não deu. Ele tá falando aqui, ó. Ipa, eu acho que eu digitei errado. Vem aqui. Vamos dar uma conferidinha rápida aqui. Olha aqui, pessoal. Vamos ver aqui, pessoal, onde está o errinho. Às vezes a gente apanha bonito, né? Não tem erro nenhum aqui. Echo Server Remote ADDR Config. Pessoal, deixa eu salvar isso daqui e atualizar essa página. Localhost. Meu local mundial. Por que apareceu esse 1, né? Vamos dar uma olhada aqui com mais calma, porque é impossível aqui. Ele está falando que não foi definido. Na linha 14, eu não tenho linha 14 aqui. Ou eu tenho a linha 14? Ô, pessoal, meu erro está aqui, ó, nessa linha 14. Echo Server. Por que não seria o meu eco? Bora executar, vai. Já rodei para baixo, para cima aqui, nada. Localhost. Mil. Eu acho que eu devo estar sem internet, só pode. Eu acho que só pode. Porque esse 1 aqui também... Ah, pode ser meu endereço local. Isso aqui também é um endereço IPv6.
Epa, agora ele deu um erro na linha 5, gente. O que que a gente tem na linha 5? Minha página. Não tem nada a ver, viu? Então, olha só, por desencargo de consciência, aqui eu vou fazer? Remover tudo você aqui. E remover tudo você aqui. Pronto. Acabou. Opa. Atualizei. Opa. Qual que era o nome mesmo que a gente estava fazendo aqui? Pega aqui onde estava. Endereço global, né? Local mundial. Local mundial.php. Pessoal, não tem por que ter esse errinho na linha 3 aqui. Não tem. Pessoal, eu dei uma pausa no vídeo e publiquei esse arquivo na internet. Aí ele me falou. Localmente aqui, ele não fala. Mas eu entrei na internet aqui e coloquei, ele falou qual que é o meu endereço. E localmente ele não fala. Eu devo estar com algum errinho aqui no meu roteador. Eu vou ver, eu também estou mexendo aqui nessa máquina do lado. Bom, enfim, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que isso funciona e funciona super legal. Não funcionou internamente, mas funciona. Na geral ele funciona. Então vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Vou salvar, né? Pronto. Vou fechar aqui e pronto. Vamos voltar aqui para esse material. Então, com aquele endereço externo, ele é um alvo de ataque. Ele é alvo de ataque. Exploit. Aqui, ó. Opa. Designer Draw, tá aqui. Exploit. É o que? Opa. Olha aqui. Nada a ver, né? Perfeito. O mecanismo que é usado para alcançar uma vulnerabilidade para comprometer um ativo. As explorações podem ser remotas ou locais. Pessoal, algumas, como o nosso exemplo aqui, funcionou remota, local não funcionou, né? Poxa, que chato, meu. Pessoal, eu gravei aqui, mas não ficou gravando, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que quando eu coloquei na internet o nosso arquivo, olha só, .l / meu IP. Ele pegou meu endereço local, tá bom? Aí ele pegou meu endereço local. Esse endereço aqui, ele é local meu, mas eu só tenho um endereço desse no mundo. Só para constar, tá bom? Moçadinha, vamos continuando aqui? Ô pai amado, viu? Turma, jogo rápido. Exploit. Ô louco, olha. Aí sim, hein? Que surra, meu. Perfeito, ó. O mecanismo que é usado para alavancar uma vulnerabilidade para comprometer um ativo. As explorações podem ser remotas ou locais. Pessoal, como você viu, a exploração remota, ela acabou sendo mais simples que uma local para mim. Uma exploração remota é aquela que funciona através de uma rede sem qualquer acesso prévio a um sistema de destino. O invasor não precisa de uma conta no sistema filial para explorar uma vulnerabilidade. Uma exploração local, o ator ameaça tem algum tipo de acesso administrativo ou usuário de um sistema final. Uma exploração local não significa necessariamente que o invasor tenha acesso, físico ao sistema final. Risco. A probabilidade de uma determinada ameaça explorar uma vulnerabilidade específica de um ativo e resulta em uma consequência indesejável.
O que é uma consequência indesejável? Aquilo que você não esperava. A gestão de risco é o processo, né, que equilibra os custos operacionais de provisão de medidas de proteção contra ganhos obtidos através da proteção do ativo. Existem 4 maneiras comuns para gerenciar os riscos, como está falando na tabela aqui. Então, pessoal, aqui a gente está tratando nesse momento gestão de risco. Gestão de risco é o processo que equilibra o custo operacional do risco, de provisão de medidas para proteção com os ganhos obtidos através da proteção. Por que você vai comprar uma proteção para um produto que não vale tanto? Pensa bem. Você é motoqueiro e sai para fazer entrega. Quanto custa para fazer o seguro na sua moto? Mais caro que a moto. Claro, eu sou motoqueiro. E o seguro da minha moto é mais caro que o preço da moto. Então pensa assim, se eu fizer o seguro, eu perdi dinheiro. Se eu estiver na rua e o bandido me roubar, eu não perdi tanto dinheiro quanto o seguro ia me cobrar. Então, por que eu vou fazer seguro, né? Ou eu tenho que fazer essa gestão de risco? Compensa ou não? Existem 4 maneiras comuns de gerenciar o risco, mostradas na tabela. A mais comum: transferir o risco, transferência de risco. Para todo o risco é transferido para um terceiro disposto, como uma companhia de seguros. Esse é o mais comum, né? É o que todo mundo faz. Transfere o risco. Eu tenho medo, contrato um seguro. Turminha, aceitação do risco. Isso ocorre, né, quando o custo de operação de gerenciamento de riscos supera o custo do próprio risco. Foi o exemplo que eu dei. Isso ocorre quando o custo das operações de gerenciamento de risco supera os custos do próprio risco. O risco é aceito e nenhuma ação é tomada. Faz parte, né? Isso faz muito parte. Então, olha só. Aceitação de risco. Você estudou para a prova ou não? Não estudou? Você aceita o risco de tomar uma nota baixa. Isso ocorre quando o custo da operação de gerenciamento de risco supera o custo do próprio risco. Isso é aceitação e nenhuma ação é tomada. Prevenção de risco. Isso significa evitar qualquer exposição ao risco, eliminando a atividade ou dispositivos que apresentam risco. Ao eliminar uma atividade para evitar o risco, todos os benefícios possíveis da atividade também são eliminados. Imagina só, você, motoqueiro, sai para entregar uma encomenda. Você tem medo de cair com a moto. Então você pode aceitar o risco e não fazer o seguro, ou, né, falar, não vou fazer a entrega. Só que se você falar que não vai fazer a entrega, você não corre o risco. Porém, todos os benefícios possíveis da atividade também são perdidos. Você não vai receber por uma entrega que você não fez. Bacana. Bacana. Bacana, viu, pessoal? Redução de risco. Isso reduz a exposição ao risco ou reduz o impacto do risco, tomando medidas para diminuir o risco. E a estratégia, né, a diminuição de riscos mais utilizadas. Essa estratégia requer uma avaliação cuidadosa de todos os custos de perda, estratégias de mitigação dos benefícios obtidos com as operações ou atividades que estão em risco. Isso daqui já é um pouquinho mais complexo, custa mais caro. Porque se eu não consigo fazer um seguro, como é que eu consigo reduzir o meu risco de impacto, né? Então, isso aqui é outra conversa. Os termos de segurança de rede, né? Comumente, né? Os termos de segurança de rede comumente usados incluem, olha aqui comigo, contramedida e impacto. Então, pessoal, aqui existe a contramedida e o impacto. O que é contramedida? A contramedida é uma forma de você evitar que o ataque aconteça. Então, olha só. Contramedida são ações que são tomadas para proteger os seus ativos, atenuando, né,
uma ameaça ou reduzindo riscos. O impacto é o dano potencial à organização causado pela ameaça. Contramedida, ações que são tomadas para proteger ativos. Contramedida, ação tomada a proteger os ativos. Impacto, o dano potencial à organização causado pela ameaça. A gente tem que saber separar muito bem essas coisas. Observação. Uma exploração local, né, requer acesso interno à rede. Uma exploração local requer acesso interno à rede. Como uma o quê? Como um usuário com uma conta na rede. Uma exploração remota não requer uma conta na rede para explorar a vulnerabilidade da rede. É difícil entender isso. Isso causa um nó na minha cabeça que você não faz ideia. Imagina na de vocês. Por que que isso acontece? Venha lá, vamos aqui comigo. Vamos rever esse trechinho. Por que que uma exploração local, o cara precisa de ter acesso, né, interno à rede? E uma remota ele não precisa de ter essa conta local. Porque a política de acesso da sua rede local é diferente de uma rede pública. Então, quando você acessa a rede internamente da empresa, você vai precisar de uma conta local. Quem acessa da internet, ele acessa direto os recursos. Ele não precisa passar por nenhum processo de autenticação. Isso complica, né? Complica. Então, aqui nós temos as contramedidas, os impactos. As contramedidas são ações que são tomadas para proteger os ativos. E o impacto é o dano causado pela ameaça. Aqui, pessoal, a gente vai entrar num assunto que é bem mais pro lado das ameaças, tá bom? Então, olha aqui. Opa. Ameaças. Hacker versus ameaça. Opa. Como sabemos, né, como a gente já viu, hacker é um termo comum usado para escrever um ator de ameaça. No entanto, o termo hacker tem o quê? Uma variedade de significados que a gente vai conhecer agora. Um programador inteligente capaz de desenvolver um novo programa e codificar alterações em programas existentes para torná-los, né, mais eficientes. Isso daí, pessoal, não precisa de ser nenhum gênio, tá bom? Um profissional de redes que usam habilidades sofisticadas de programação para garantir, né, que as redes não sejam vulneráveis a ataques. Uma pessoa que tenta, né, obter acesso não autorizado a dispositivos da internet. Então, se você for olhar aqui, existem várias categorias de hackers. Eles vêm de diversas áreas e não muito comuns, tá bom? Um indivíduo que executa programas para impedir ou retardar o acesso a redes a um grande número de usuários, ou comprometer e eliminar o que? Dados dos servidores. Isso aqui é um caso sério, pessoal. Vocês não podem apagar dados de servidores. Primeiro que já está na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, olha aqui. Os hackers white, são brancos. São hackers éticos que usam suas habilidades para a programação para propósitos bons, éticos e legais. Eles podem realizar testes de penetração em redes, na tentativa de comprometer redes e sistemas, usando seus conhecimentos de sistema e segurança da computador, né, para descobrir vulnerabilidades na rede. A vulnerabilidade de seguranças são relatados aos desenvolvedores, equipes de segurança que tentam consertar a vulnerabilidade antes que ela possa ser explorada. Algumas organizações concedem prêmios e recompensas a esse tipo de pessoas, quando fornecem informações que ajudam a identificar as vulnerabilidades. A ideia é inteligente, né? Em vez de eu manter uma equipe de teste, posso fazer um concurso público. Vamos ver quem é que acessa esse meu site. Quem consegue deixar ele fora do ar. Hackers grey, né? Cinza. São indivíduos que cometem crimes
e coisas possivelmente antiéticas, mas não para ganho pessoal, para causar danos. Um exemplo seria alguém que comprometeu uma rede sem permissão e em seguida divulga a vulnerabilidade publicamente. Hackers grey podem, revelar uma vulnerabilidade para a organização afetada após terem comprometido sua rede. Isso permite que a organização resolva seus problemas. Hackers de lista preta, os blacks, são criminosos antiéticos que violam o que é a segurança dos computadores e da rede para ganho pessoal ou motivo, maliciosos, como ataques de rede. Os hackers pretos, exploram que vulnerabilidades para comprometer o sistema do computador da rede. Bom ou ruim? Hacking é um aspecto importante na segurança de redes. Nesse curso, os termos, ator, ameaça é usado para quando se refere a indivíduos ou grupos que podem ser classificados como hackers grey, hackers black, hackers white. Turma, vamos partir agora para a evolução dos atores. Evolução dos atores de ameaça. As atividades de hacker começaram na década de 1960, hein? 1960, olha só. Como fracking ou tracking telefônico, que se refere ao uso de várias frequências de áudio para manipular o sistema telefônico. Nossa! Naquela época, as centrais de telefonia usavam vários tons de descagens por tons para indicar funções diferentes. Os primeiros agentes de ameaça, perceberam que, imitando um tom usando um apito, eles podiam explorar os condutores telefônicos, os comutadores telefônicos para fazer chamadas gratuitas de longa distância. Caramba, hein? Como que a gente resolve isso, gente? Olha aqui, pessoal. Em meados da década de 1980, conexões de escadas e modems foram usados para conectar computadores à rede. Atores, de ameaças descreveram programas de discagem de guerra, que discavam para números de telefone em uma determinada área de busca de computadores. Sistemas de boletins de aparelhos, ou fax. Quando um número de telefone era encontrado, programas de quebra de senha eram usados para obter acesso. Desde então, os perfis, e motivos gerais dos agentes mudam um pouco de acordo com as necessidades. Hoje, claramente, você não precisa disso. Existem muitos tipos diferentes de agentes de ameaça. Script kids surgiram na década de 1990 e se referem a adolescentes ou atores que ameaçam de ameaças inexperientes, executando scripts, ferramentas, explorações existentes para causar danos, mas normalmente sem fins lucrativos. Tem de todo jeito, pessoal? Não adianta. Os corretores de vulnerabilidades normalmente, se referem a hackers grey hat, que tentam descobrir exploits e relatá-los aos fornecedores, às vezes, por prêmios ou recompensas. Hacktivistas é um termo que se refere, a hackers grey, que se manifestam e se protestam contra diferentes ideias e políticas sociais. Os hacktivistas, protestam publicamente contra organizações ou governos, publicando artigos, vídeos, vazando informações confidenciais e realizando ataques de denial of service, negação de serviço. Tem coisa até que eu entendo, mas tem coisa que não é claro para nós, Nós temos ativistas, hackers ativistas. Pô, quanta categoria. Criminoso cibernético é um termo para hackers black, que são autônomos ou trabalham para grandes organizações de crime cibernético.
A cada ano, os criminosos virtuais são responsáveis por roubar bilhões de dólares de consumidores e empresas. Os hackers patrocinados, né, pelos estados são atores que ameaçam, que roubam segredos do governo, coletam informações e sabotam redes do governo estrangeiros, roubam terroristas, grupos terroristas e corporações. A maioria dos países do mundo participa de algum grau em ataque de hacker patrocinado pelo Estado. Dependendo das perspectivas de uma pessoa, estão os hackers white e black. Então, quando existem esses patrocínios, né, para acessar outros equipamentos em outros locais, eu vou falar assim, territórios estrangeiros, né, aí entra todo mundo. Não tem essa divisão. Para você ver como que eles se unem, né? Cybercrimes. Cybercriminosos. Os cybercriminosos são atores de ameaça que estão motivados a ganhar dinheiro usando todos os meios necessários. Embora, às vezes, né, os cybercriminosos trabalhem de forma independente. Eles são mais frequentemente financiados e patrocinados por organizações criminosas. Estima-se que, globalmente, né, os cybercriminosos roubam bilhões de dólares de consumidores e empresas em todos os anos. Olha só, cybercriminosos são atores que te ameaçam, né, que estão motivados para ganhar dinheiro usando todos os meios necessários. Um ladrãozinho. Os cybercriminosos operam em um submundo, né, onde compram e vendem, comercializam explorações e ferramentas. Eles também compram e vendem as informações pessoais, propriedades intelectuais, roubam das vítimas. Cybercriminosos visam o quê? Pequenas empresas, consumidores, bem como grandes empresas e setores. Está em todo lugar. Olha só. Fraude, phishing, cracker, spyware, hacker, password, scam, código, vírus, identificadores. Então aqui, pessoal, a gente encontra, né, todo tipo de tarefa, tudo que eles comercializam, né, código feito por eles, vulnerabilidades. Olha só, tarefas de cibersegurança. Atores de ameaça, né, não discriminam. Eles têm como alvo os dispositivos finais vulneráveis de usuários domésticos e empresas em pequeno e médio porte, bem como grandes organizações públicas e privadas. Então, atores, né, os bandidos aqui, os cybercriminosos, os hackers, eles são atores que ameaçam e não discriminam ninguém. O que tiver, eles pegam. Eles têm como alvo dispositivos finais. Por que um dispositivo final? O que é um dispositivo final, né? É o seu notebook, seu computador, seu celular. Vulneráveis de usuários domésticos e empresas em pequeno e médio grande porte, bem como grandes organizações públicas e privadas. Para tornar a internet e as redes mais protegidas e mais seguras, todos temos de desenvolver uma boa consciência de segurança cibernética. A segurança cibernética é uma responsabilidade compartilhada de todos os usuários que devem, né, praticar. Por exemplo, devemos denunciar crimes cibernéticos às autoridades apropriadas. Então, o que a gente tem que fazer? Denunciar esses ataques cibernéticos às autoridades, né, apropriadas. Não adianta colocar na rede social que você foi invadido, né? Porque senão aí vira bagunça. Estar ciente de possíveis ameaças no e-mail, web e proteger informações importantes contra roubo. As organizações devem agir e proteger seus ativos. Usuários e clientes deles devem desenvolver e praticar tarefas de segurança cibernética como listados em algum... Ai, pessoal, aqui deu ruim a minha figura, tá bom? A figura mostra uma lista de verificações de segurança cibernética consistindo, né? Consistindo de confiáveis, verificado, né?
software de segurança, atualização, testes de penetração regulares, backups em nuvem, discos rígidos, alterar periodicamente a senha do Wi-Fi, política de segurança atualizada, impor o uso de senhas fortes, autenticação e senhas fortes. Então aqui, pessoal, aqui ele estava fazendo um check para os principais itens que nós devemos fazer cotidianamente. Que são esses que eu li. Alterar a senha do Wi-Fi, fazer backup, restaurar backup, para ver se funciona, né? A restauração. Não adianta você fazer um backup, quando você precisa não existe mais. Indicadores aqui, pessoal. Indicadores de ameaça cibernética. Pessoal, essa minha canetinha está descalibrada, só pode. Muitos ataques de redes, né, podem ser evitados compartilhando informações sobre indicadores de comportamento, de comprometimento, COI. Cada ataque tem atributos, né, identificáveis e únicos. Indicadores de compromisso são evidentes que um ataque ocorreu. Pessoal, vamos rever esse trecho aqui, ó. Indicadores de ameaça cibernética. Muitos ataques de redes podem ser evitados compartilhando o quê? Informações sobre indicadores de comprometimento. O que é isso aqui? Vocês já instalaram algum programa onde ele pede os seus dados estatísticos do uso? Se for dependendo do aplicativo, ele quer que você compartilhe com o desenvolvedor alguma coisa, né? E acontece muito disso. Eu sempre compartilho algumas coisas, outras não. Como que eu controlo o aplicativo que está fazendo esse compartilhamento? Cada ataque, né, tem um atributo identificável único. Identificadores de compromisso, né, são a evidência de que um ataque ocorreu. Identificadores de compromisso são evidências de que um ataque ocorreu. Identificadores de compromisso. Identificadores de compromisso. Os COIs, né, podem ser recursos que identificam arquivos de malware, endereços IP de servidores que não são usados em ataque, nome de arquivos e alterações de características feitas no software final do sistema, entre outros. Os COIs ajudam, né, o pessoal de segurança cibernética a identificar o que aconteceu em ataque e desenvolver contra-ataques. Um resumo do COI para pedaços de malware é mostrado na figura. Aqui, ó, um arquivo com malware. Ele requisita um DNS e ele estabelece as conexões aqui. Se você olhar, são todos IPs públicos. Claramente você não vai conseguir entender esse trecho aqui, né? Esse trecho aqui, ó, ele não é identificável mesmo. Mas aqui, ó, log de StudioX, MY, TCP/IP, SIP e endereços. Aqui você consegue identificar, porque é legível, né? Isso daqui, pessoal, são criptografias, tá bom? Existe o hash MD5. Aqui, ó, tem 32 caracteres. Pelo menos era para ter. Pelo menos tem sim. Você quer ver como é que funciona um MD5? Olha aqui. Aqui, eu vou usar esse mesmo arquivo do Mundial aqui. Vou apagar tudo. PHP. Prontinho. Ó. Vamos criar uma variável com senha. E a minha senha vai ser 1001. Olha que interessante. É com senha. Olha que interessante isso, pessoal. Eu acho que aqui, ó, sei lá, tem hora que eu acho que o meu computador tá meio bugado, viu?
vamos fazer um teste aqui, né? Porque se ele não tiver pão, o que eu vou ter que fazer? Dar um jeito de acertar ele. Então vamos aqui. Senha. Vou colocar aqui, ó. Nome. Eco. Nome. Se eu vir aqui, ó, pessoal, vou ter que salvar, né? Qual que era o nome do arquivo? Localhost. Local mundial. Ele escreve o meu nome. O nome da variável. O que é uma variável? É um espaço de memória que guarda algumas informações. Isso é bacana vocês saberem, porque com certeza já a gente vai ter que se identificar muito com isso. Então aqui, pessoal, vamos voltar. Eu vou colocar uma senha aqui dentro. Eu vou colocar um número aqui desse nome. 1001. Aqui, ó. 1001. Salvei. Atualizei. 1001. Se eu colocar aqui agora MD5, olha o que vai acontecer com esse 1001, turma. Ele transformou numa sequência de 32 bits. Então existem 32 caracteres aqui dentro. Localhost barra endereço. Oi, gente. Localmundial.php. Mundial.php. Olha ele aqui. Tem 32 caracteres aqui, tá bom? E não importa. Se eu vim aqui, olha só, e digitar apenas um número, o número 1, e atualizar, ele gera outra sequência. Então, aos pouquinhos aqui, a gente vai começar a entender esses procedimentos. Ah, isso é bom quando o usuário digita uma senha, né? Sim, quando ele digitar a senha, moçada, já é. A gente criptografa e nunca mais ninguém vai ter acesso. A leitura, tá bom? Aqui, do jeito que eu falei aqui, até eu entendi que ninguém nunca mais ia ter acesso. Eu falei, nossa, mas como? Isso é impossível. Então, olha aqui. Para finalizar o assunto, né, a aula de hoje, por exemplo, um usuário recebe um e-mail afirmando que ganhou um grande prêmio. Clica no link do e-mail e resulta um ataque, os quais, né, poderiam incluir o uso de o usuário não estar concorrendo a nenhum sorteio, o endereço IP do remetente, linhas do assunto do e-mail, a URL a ser clicado, ou um anexo para baixar, entre outros. Indicadores de ataque, IOA, se concentra, né, mais na motivação por trás de um ataque e nos potenciais meios pelos quais os atores ameaça têm, ou irão comprometer vulnerabilidades para obter acesso ativo. O IOA, né, estão preocupados com as estratégias usadas pelos atacantes. Por esse motivo, né, em vez de informar a resposta a uma única ameaça, o IA podem ajudar a gerar, né, uma abordagem de segurança proativa. Poxa, aí eu acho que vale a pena, né? Aí eu acho que vale a pena. Pessoal, então só para finalizar aqui, ó, isso ocorre porque as estratégias, né, de ser reutilizadas em vários contextos de ataques múltiplos, defender contra uma estratégia pode, portanto, impedir ataques futuros que utilizam as mesmas estratégias ou similar. O que acontece muitas vezes? Os atacantes, pessoal, eles compartilham as informações deles nas deep web, em tanto lugar aí. E se você for
ver mesmo, os ataques são todos recorrências. Opa, cadê eu? Deixa eu aqui. Enquanto isso, pessoal, estou limpando os rabiscos desse arquivo aqui, porque quando eu compartilhar com você, você vai entender exatamente que até para imprimir ele é mais fácil. Bem legal, né? Bem legal esse assuntinho aqui, aos pouquinhos aí a gente já vai pegando o jeito da madeira. Pronto. Então, pessoal, vamos fazer um resumão aqui. Quais foram os principais tópicos que a gente trabalhou? Ameaças, vulnerabilidades e riscos. Ameaça, um perigo em potencial. Vulnerabilidade, uma fraqueza. Superfície de ataque, qualquer meio, forma que o usuário chega em você, o ator chega até você, né? Exploit é um mecanismo usado para alavancar uma vulnerabilidade. Risco, probabilidade de uma determinada ameaça, né, explorar uma vulnerabilidade específica ou ativa os resultados, consequências indesejáveis. Então, risco é aquilo que causa uma consequência indesejável. Aqui também, pessoal. Opa. Aqui também, ó, cliquei errado por tudo, gente. Então, ó. Gestão de riscos, né, é o processo que equilibra o custo operacional de provisão de medidas de proteção contra ganhos através da proteção de ativos. Aceitação de riscos é quando você aceita o risco. Prevenção de riscos, redução de risco. É quando você terceiriza para alguém aí, né? Aqui, ó, transferência de riscos é quando você transfere para alguém. Redução de risco é quando você encontra uma forma de reduzir o risco. Prevenção aqui significa que evitar qualquer exposição ao risco, né? E eliminar as atividades. Aí fica difícil. Podemos também conhecer a contramedida e o impacto utilizado. Contramedidas são ações que são tomadas para proteger os ativos, atenuando ameaças ou reduzindo riscos. O dano potencial à organização causado pelas ameaças. Hacker versus ameaça, né? Que pode ser um programador, um profissional de rede, uma pessoa que executa programas. Hackers brancos, que são hackers do bem. Hacker cinza, que faz feio e ensina os outros a fazer também. Hackers da black que fazem coisas erradas para ganho próprio. A evolução dos atores, né? Aí ele começa que a primeira atividade hacker começou em 1960 usando um sistema de telefonia. Aí depois nós tivemos Script Kids, corretores de vulnerabilidade, hackers ativistas, criminosos cibernéticos, hackers patrocinados, cybercriminosos, tarefas da cibersegurança. Aqui eu dei bobeira, né? Indicadores de ameaça de cibersegurança. Compartilhamento de ameaças e criação de conscientização. Pessoal, eu acho que 90% de tudo aqui é segurança pessoal, né? Você tem que ser seguro. Não adianta você achar que um antivírus vai salvar sua vida e você pode sair navegando aonde você quer, de forma alguma. Então, no próximo encontro, a gente começa aqui com compartilhamento de ameaças e criação de conscientização, né? Então, turminha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, desde já, desejo a todos um forte abraço, até o próximo encontro e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.